bem-vindos a esse canal de astrologia. Meu nome é Cristine Essinger. Já venho trabalhando com astrologia já numa estrada longa de alguns anos. E venho aqui nesse canal contribuir com vocês no sentido de trazer uma orientação. Eu digo que a astrologia ela é uma ciência holística de ordem oriental. Então, a astrologia ela não é fatalista, ela não é determinista. Ela fala de um fluxo de energia que está acontecendo em um determinado período de tempo. O tempo que eu vou abordar aqui nesse vídeo é o tempo do ciclo da lua nova, que é o ciclo lunar de 28 dias, e essa lua nova acontece agora, dia 1º de novembro, sob o signo de Escorpião. A astrologia é uma ciência oriental que descreve para nós essa força do oculto, mas o oculto ele não está escondido, o oculto ele está visível. Quem tem o conhecimento consegue ver, quem não tem o conhecimento passa desapercebido, e por isso ela faz parte das ciências ocultas. E dentro desse momento que nós estamos, que é 1º de novembro, nós temos então uma força que é própria do astral, que é própria do tempo, que se expressa na natureza e se expressa em todos os eventos que são iniciados nesse período, que é a tônica deste signo Escorpião, um signo fixo de água, que indica um ciclo aonde nós estamos aqui passando, tendo o poder de, eu posso colocar assim, né, transformar, fazer uma alquimia na nossa vida, trazer esse aspecto alquímico que é da transformação, transformar o chumbo em ouro, transformar a sombra em luz, transformar o inconsciente em consciente, o desconhecido em conhecido, tudo isso a partir da nossa própria vida. Então, a astrologia é uma ciência que nos dá um conhecimento precioso, porque ela nos dá um poder de, através desse conhecimento, reconhecer os sinais do momento e, através deles, identificar por onde que nós devemos seguir. Signo de Escorpião fala do nosso universo íntimo, ele fala do nosso universo dos sentimentos a partir dos relacionamentos, justamente porque ele é um signo posterior à Libra. Então, toda vez que nós nos relacionamos, nós vamos também aqui entrar em contato com o universo que o outro desperta em nós, e dentro desse olhar, que é o nosso olhar, que é o olhar do outro, a gente pode encontrar aquele ponto cego que prende a gente nos mesmos padrões na vida. Então, esse é um grande ensinamento de Escorpião, que é um signo posterior à Libra. Nós precisamos do outro para poder identificar esse ponto cego em nós. Por que que eu chamo assim ponto cego? Porque ele é um ponto que a gente precisa considerar o ângulo do outro para a gente poder olhar para esse ponto por uma nova perspectiva. Porque tudo isso, né, que Escorpião trata está dentro do nosso próprio universo pessoal. Então, Escorpião, ele é um signo muito temido, porque ele é um signo revelador, o desconhecido que nós temos em nós, de nós mesmos. E também ele revela aqueles conhecidos que nós nos apegamos, então vamos dizer assim, aquelas dores que nós nos apegamos e muitas vezes usamos essas dores cristalizadas dentro de nós como uma justificativa, um argumento, um reconhecimento de quem somos, né? Ah, não, eu sou desse modo porque minha família tinha esse padrão, teve esse relacionamento difícil na minha vida, eu me deparei, bloqueou meu crescimento. Então, essa palavra é uma palavra importante, que é a gente se apegar às dificuldades como se elas fossem marcos na nossa vida imutáveis. Escorpião vem dizer para a gente assim, vai mais lá embaixo, vai mais na raiz, vai mais lá no fundo, para você curar, arrancar essas dores pela raiz. E toda vez que a gente arranca pela raiz, a gente cria ali um vazio
naquele espaço dentro de nós que era ocupado por essa justificativa. Então, justamente, a gente precisa do outro para a gente poder ir ali até aquela fronteira que a gente costuma ir, dali para diante a gente diz assim, não, aqui eu vou, aqui eu estou entrando num terreno que é um terreno que eu piso em ovos, é um terreno minado. Então, nós precisamos do outro para nos descobrir. E é justamente esse mergulho interno que vai trazer a gente aprofundar nossas relações, a gente aprofundar o nosso conhecimento de si mesmo, a gente aprofundar e encontrar também pérolas, também riquezas dentro de nós. Porque eu posso colocar que essas dores tão temidas que nós temos, que Escorpião fala, vai lá, abre a ferida, purga, deixa isso limpar, e que nós falamos, não, peraí, deixa isso quieto, porque isso vai dar problema, né? Então ele fala, encara, essa lua nova está falando isso para a gente, encara o problema, encontra a solução. Para você encontrar a solução de um problema, você precisa olhar para o problema, você precisa tocar, você precisa aprofundar, e é isso que esta lua nova está tratando com cada um de nós, conforme a área que nós temos no nosso mapa regida por Escorpião. Então, aqui embaixo vocês vão ter uma lista que vai descrever as casas para que vocês possam observar essa área da vida, para que nessa observação vocês possam então identificar esse problema ou esse padrão que está, né, tão autoprotegido, que a gente diz, não, dentro dessa fronteira aqui eu não passo, porque para lá é campo minado, e a gente acredita que o campo está minado, né? E já passou 20 anos, e já passou um tempo, e já choveu, e já fez sol, e a gente acredita que o tempo está minado, né? Então, que a gente acredita que aquela área ali é uma área que é um problema na nossa vida, né? Mas a vida também é feita de problemas, né? Então a gente precisa saber, nesse ciclo da lua nova que está entrando agora, olhar para essa área com o olhar de, sim, todo problema traz uma solução. Então, esse é um ponto importante, que é uma outra forma de olhar. Solução não traz problemas, mas todo problema traz uma solução. E a gente encontrar a solução é o que essa lua nova vem trazendo para nós. Então, observem, né, a área e estudem o que está acontecendo nessa área, nesse momento que você está tendo ali resistência a entrar em contato com aquilo, teimosia em olhar por outro jeito, está fechado, então fica hermeticamente fechado, não quer tocar naquela área, não quer mexer naquela área, porque ali está pipocando coisas, e esse pipocar coisas está mostrando para você, olha, presta atenção aqui, que você pode aqui fazer uma alquimia, uma mudança na tua vida, e ter um desenvolvimento bastante significativo. Porque dentro desse período que nós nos encontramos, nós estamos no céu, para todos nós temos um trânsito que é Marte fazendo oposição a Plutão. Esse trânsito, ele deu início em 14 de outubro, então de lá para cá todos nós sentimos assim que a vida ficou mais intensa, né? Ela tanto ficou mais intensa trazendo problemas, como ela ficou mais intensa trazendo soluções. Depende de como cada um está trabalhando com aquela área da vida. Então, esse é um ponto importante, quando eu digo assim, olha, todo problema traz uma solução, porque você encontrar a solução daquele problema não quer dizer que não surja outro, porque a vida tem problemas, e isso é natural da vida. Mas se você deixar algo intocável, aquilo não se resolve, e aquela vida, parte da vida, ela fica estagnada, ela fica parada. E toda água parada, ela é uma água que ela acaba proliferando micro-organismos e sentimentos e pensamentos, então a gente diz assim, ah, toda água parada é uma água que não é boa para beber. Isso também acontece dentro da água
que está em nós, que são os nossos sentimentos. Então, todo sentimento que ele está muito parado, que ele está ali congelado dentro de uma determinada forma, e a gente, inclusive, se reconhece nessa forma, dizendo, eu sou assim por isso, né? Eu tenho esse jeito por aquilo. Mas o jeito a gente muda, na medida em que a gente vai mudar essas memórias dentro de nós. Então, o escorpião, ele é um signo que ele tem essa força psíquica, é um signo de muita concentração, de muita profundidade. Então, é um ciclo agora, 28 dias, em que nós não vamos ficar na superfície das coisas. A própria energia do tempo, o próprio fluxo do astral, traz a gente uma profundidade, e caso a gente resista a essa profundidade, os problemas ampliam, porque é justamente através dos problemas que nós vamos mergulhar para poder encontrar a solução. Algumas coisas na sociedade já estão se manifestando. Então, nós tivemos, assim, briga de torcida, onde houve um grau de violência muito alto. Nós vemos essa questão da guerra no Oriente Médio ficar de uma maneira mais cruel, e essa é a indicação desse período. Então, é como eu falei antes, se você não resolve o problema vai aumentar porque ele está pipocando para você resolver, para você se libertar, para você deixar, né, tirar obstáculos para que a tua própria vida flua. E esse trânsito que deu início lá em 14 de outubro, Plutão, oposição Marte, ele tem uma permanência até abril. Esse ciclo iniciou lá, ele vai ter uma sequência até abril de 2025. E nós estamos exatamente no momento em que as coisas estão pipocando. Se você começar a empurrar para baixo do tapete essas questões, elas vão ficar agravadas até abril, onde chega um ponto em que é aquele ponto, se não houve nenhum trabalho, a situação se resolve por si. Existe o destino? O destino existe, mas nós estamos também trabalhando no nosso destino. Mas se nós não fazermos nada, e a gente fica dentro do jeito que nós temos, e aquela maneira que nós somos, e não vamos mudar, chega um momento em que o destino se cumpre por si, porque como não houve nenhuma mudança, o que está dentro do fluxo vai seguir. E nós devemos ter essa atenção na nossa vida, de não deixar com que as coisas se tornem irreversíveis, irremediáveis. Então, é um momento no tempo importante, porque ele é um momento tenso, todos nós estamos sentindo isso, né? Que é um momento assim, onde há uma tensão na vida de cada um, está havendo um ponto de tensão. Então, através dessa leitura que eu estou trazendo aqui, do mapa da Lua Nova de Escorpião, que acontece em 1º de novembro, você pode, aplicando a área do teu mapa, identificar determinados sinais, identificar o trabalho a ser feito e identificar o recurso que você deve usar para que aquela área sofra uma transformação e uma liberação da energia, para que ali a tua vida tenha uma fluidez maior. Eu estou trazendo, então, aqui o mapa da Lua Nova. O ascendente do mapa é o signo de Capricórnio. Por ser o ascendente Capricórnio, indica que é um período de seriedade. Nós já estamos lidando com algumas situações que se encontram dentro de um limite, e pelo fato de Saturno se encontrar ali na casa 3, no signo de Peixes, mostra que parte dessas soluções que eu falo, que nós devemos buscar, elas precisam vir através da comunicação. E a comunicação aqui, ela é uma chave, então, nesse ciclo de 28 dias, para que a gente possa ter um abrandamento das situações. Então, é necessário ter uma paciência, uma calma, para reconhecer o tempo próprio para se falar, o tempo próprio para fechar um acordo. E dentro dessa comunicação, uma questão que ela é fundamental nós desenvolvermos, então, de forma consciente dentro desses 28 dias,
é ter uma comunicação madura. Toda lua nova é uma semeadura aonde a qualidade dessa semente ela está justamente na tônica do mapa da lua nova. E aqui, essa semente é a semente da comunicação, é como que nós verbalizamos os nossos sentimentos, como que nós resolvemos as questões de relacionamento, de parceria, de conexões na vida, através da comunicação. Então, por isso, é muito fundamental que a gente, dentro desse período de 28 dias, nós tenhamos uma atenção para que a gente possa desenvolver, que a gente possa adquirir, que a gente possa aperfeiçoar, e principalmente, né, nos desenvolver mesmo dentro de um trabalho de obter uma comunicação madura, né? E o que que implica isso, uma comunicação madura? Saturno se encontra no signo de Peixes, fazendo uma quadratura com Vênus e Júpiter no eixo ali, Gêmeos-Sagitário, né? O eixo Gêmeos-Sagitário, dentro do zodíaco, ele vem nos falar pela busca do conhecimento. Então, as nossas dúvidas, as nossas perguntas, toda pergunta traz em si uma resposta, toda pergunta clama por uma resposta. Essa resposta é Sagitário. E Sagitário, ele também é os nossos dogmas, também é as nossas crenças, também é aquele conhecimento que nós temos como a nossa verdade. Então, nós aqui estamos lidando com um ciclo de 28 dias, aonde muitas vezes nós podemos nos sentir confrontados com uma pergunta do outro, com um questionamento do outro ou da situação, segundo aquilo que nós temos como uma verdade pessoal. E essa verdade pessoal está calcada, então, naquelas dores que eu falei anteriormente, e que a gente vai justificar, não, eu sou assim porque eu vivi isso daqui, e aí eu tenho essa memória, então eu tenho esse conhecimento, e isso para mim é uma verdade. É uma verdade pessoal, é uma verdade da tua trajetória, e tem uma importância essa verdade, mas essa verdade não pode te aprisionar de você buscar a verdade maior. E a verdade maior, ela é dentro da busca do conhecimento. Então, é um momento em que nós, dentro desse desenvolvimento de uma comunicação madura, é a gente saber que nós não somos o centro do mundo e que nem tudo está relativo a nós, nem tudo está relacionado a nós. Muitas vezes a outra pessoa está fazendo um questionamento e aquilo que ela está questionando não está relacionado a você, está relacionado à história dela. E ao entender que isso é uma história dela, e você poder aqui encontrar um ponto, que é um ponto aonde aquele ponto cego dentro de você fica visível, é um momento de libertação. Uma comunicação madura é você saber que você tem as suas verdades, e cada um tem a sua verdade, porque foi o que a pessoa viveu, mas essa verdade ela não é única, e ela não pode estancar uma busca de você conhecer a si mesmo, de você conhecer a vida, de você conhecer o amor, de você conhecer o fluxo do tempo, porque tudo aquilo que nós fechamos dentro de uma armadura e nós fechamos hermeticamente em nós, está estanque para o fluxo da vida. A vida continua a correr, a vida flui, a vida é fluidez. Mas nós estamos ali apegados num ponto em que aquele ponto a gente não larga. E como é que a gente vai fluir com a vida se a gente não larga aquele ponto? E quando a gente larga aquele ponto, a gente tem aquela sensação de que, meu Deus, agora eu estou solto na correnteza, para onde eu vou? Para a vida, porque você está sendo levado pela vida para uma nova experiência, para um novo conhecimento, para um novo horizonte. Dentro dessa comunicação madura também, é a gente, então, saber diferenciar a experiência, a questão que nós estamos vivendo das nossas vulnerabilidades. É onde ali tem o nervo exposto e que quando, né, só de a pessoa se aproximar, a gente já está dizendo, está doendo, está doendo. Então, a gente saber diferenciar isso, o que é da gente e o que é do outro, né? Também saber
não ser prolixo. Esse é um momento que é muito importante, a gente não ser prolixo. Procurar economizar as palavras, porque Saturno aqui está falando do limite, então é assim, muitas palavras podem gerar um diz-que-me-diz-que, pode gerar um desentendimento, uma confusão de acordos, de negociações, de relações. Então, procurar ser claro, né? Não deixar ambiguidade nas palavras. Você sabe que aquilo que você está falando está dando uma margem de o outro imaginar uma série de coisas. Seja claro. Porque Saturno em Peixes, ele também fala que é um momento que a gente deve ter cuidado com a imaginação, cuidado com a fantasia. Então, essa busca pessoal da gente poder se comunicar de uma maneira mais clara, mais direta, mais consciente, sabendo, assim, que a gente revelar uma fragilidade em nós não nos torna vulneráveis, e sim nos torna mais claros, né? Por que que o escorpião trabalha com o oculto, né? Porque nós, até de nós mesmos, nós queremos ocultar as nossas fragilidades, ocultar os pontos que nós somos vulneráveis, justamente para não sermos atacados, né? Mas os pontos vulneráveis, quando eles são conhecidos, eles não são mais ameaças, né? Ali a gente não deixa desguarnecido. E por isso que é tão importante a gente buscar o autoconhecimento e conhecer esses pontos, porque esses pontos são pontos que trazem a gente a maturidade, trazem a gente uma firmeza na forma de se colocar, e também saber onde que a gente põe limite nas coisas, né? Mas se a gente for muito hermético e se fechar para tudo, se tudo for um limite, como que você cresce? Como que você se desenvolve? Você fica de um enquadramento de uma verdade relativa, porque foi a tua experiência. E cada um de nós tem uma verdade relativa. Por quê? Porque está relacionado àquilo que nós vivenciamos e como percebemos aquela realidade. E um ponto importante dentro dessa alunação que eu quero trazer é um facilitador, então, que é exatamente esse grande triângulo aqui, em signos de água, Mercúrio em Escorpião, Marte no signo de Câncer, Netuno no signo de Peixes. Essa é uma figura muito dinâmica e justamente por Mercúrio se encontrar no signo de Escorpião, indica que o nosso pensamento, ele se encontra profundo, então a gente está com uma mente ágil, uma mente assim mais sagaz para poder compreender coisas que estão ocultas, para poder ler o silêncio, para poder ler entre linhas, e poder, através desse grande triângulo que mostra aqui entre Marte e Netuno, elevar a nossa compreensão, ter uma compreensão mais profunda e elevada, e por isso mesmo dissolutiva de traumas, dissolutiva de bloqueios. Então, é um momento de muita profundidade e riqueza intelectual para que a gente possa, de fato, depurar, que a gente possa, de fato, compreender determinados aspectos do nosso mundo, dos sentimentos, do nosso mundo emocional, fazendo aqui uma limpeza, né? Porque tudo aquilo que a gente compreende com clareza, a gente se liberta daquela sombra. Então, aqui o próprio fato de Marte, ele em Câncer, se encontrar oposição a Plutão, aqui traz assim que existe uma força de trazer da profundidade para a superfície, né? Esse aspecto de Marte oposição Plutão, ele é um aspecto bastante intenso, de muita energia, de ação, de movimento, de confronto, de disputa, e a gente precisa saber canalizar essa energia para não ficar retido dentro do confronto, né? Então, como estamos com uma mente mais profunda, podendo decifrar o silêncio, como eu falei, isso traz uma riqueza muito grande da gente poder direcionar essa energia para um ponto que nós, de fato, queremos nos libertar disso, né?
Mas esse trabalho ele é feito até abril. Então, uma das coisas que eu tenho escutado, assim, com uma certa frequência no consultório, né, é as pessoas falando assim, né, não, eu quero me livrar dessa situação, né, eu quero me livrar dessa questão, que ela quer colocar um ponto final em um problema, ela quer resolver aquele problema e colocar um ponto final. Mas nós estamos dentro de um processo de transformação, de um processo alquímico. E esse processo, ele vai até abril. Quanto mais você tenta se livrar de uma situação e colocar um fim, precipitar aqui uma finalização, mais tensa fica esse conflito, entendeu? Então, é preciso ter essa maturidade que o ascendente Capricórnio está falando. E a maturidade é a gente saber respeitar o tempo das coisas. E por quê, né, que a maturidade vem com o tempo? Porque a gente precisa reconhecer os nossos limites, a gente precisa conhecer e reconhecer os nossos limites. E isso acontece nas experiências da vida. Então, quando nós nos deparamos com uma frustração, nós estamos nos deparando também com um limite. Um limite que a realidade está mostrando para nós, que aquela situação tem aquele potencial que a realidade mostrou. E não aquele que você imaginou, e não aquele que você tem expectativas, e não aquele que você tem aquela força grande de você dizer, não, eu vou mudar tudo isso aqui para poder chegar da forma como eu quero. E a vida vem e coloca a forma como é. E então, a gente lida no tempo, ao longo da vida, com quebra de expectativas, com frustrações, com limites. Mas quando nós respeitamos os limites, nós começamos a dar estrutura. Então, esse é um ponto que nesse momento nós estamos conhecendo, onde estão os nossos limites. Então, tudo aquilo que você começar a forçar demais para que o fluxo vá numa determinada direção e está havendo muito conflito, está havendo muita resistência, dá um passo para trás. Olha, aonde que está o teu limite? Aonde que está o teu limite que você não está reconhecendo, que você não está aceitando, e que é preciso vencer. E esses limites, na maioria das vezes, são dentro do nosso universo emocional. Então é um mês importante para a gente poder dar o start dentro daquilo que tem um potencial de fluidez, sabendo que nós temos um trabalho a desenvolver profundo conosco, para que aquela fluidez seja possível. E não algo que a gente coloca um ponto final, se liberta, vira para o lado, segue um novo caminho. Não, você vai se encontrar com isso até março. Difícil, né? O tempo é esse. É um tempo de paciência, é um tempo de dedicação, é um tempo de autoconhecimento, é um tempo onde a gente está lidando com uma tensão, com uma pressão, mas é aquele ponto também, né? Olha a tensão, a pressão, aonde está havendo uma resistência que você não está querendo reconhecer aquele limite. E seja muito honesto contigo, para que essa honestidade, ela seja percebida pelos outros como firmeza, como maturidade, como colaboração também, colaboração, porque é um trabalho que a gente está fazendo internamente, mas nós temos aqui aquele eixo do conhecimento com Saturno aqui na casa 3, que está uma indicação de colaboração. E um ponto também importante dessa mapa, que eu vou trazer aqui mais uma vez, é que todo esse trabalho que nós estamos fazendo, aqui nós temos assim, né, Sol, Lua, Mercúrio na casa 11, né? Ela dá uma indicação que todo esse trabalho que nós estamos fazendo dentro desse período de 28 dias, com essa intensidade, com essa tônica, ele é um trabalho que o fruto, ele está sendo direcionado no futuro. Então, vamos dizer assim, existe um potencial no futuro que ele pode ser colhido, que ele está a cada dia se aproximando de cada um de nós dentro daquela área que Escorpião está sendo trabalhado, tá? Então é importante você ver essa área, que é uma colheita
que ela já está sendo semeada agora. Então, veja só, nós estamos numa lua nova, que nós temos um ciclo de 28 dias, é onde nós vamos aqui, a lua nova a gente semeia, a lua crescente a gente expande, lua cheia a gente vê os resultados, avalia para ver o que foi atendido, o que está dentro da nossa projeção, e o que não foi atendido, o que não aconteceu dentro da nossa projeção, a gente vai fazer uma correção na lua minguante. Mas esse ciclo lunar, essa colheita, ela está sendo projetada lá para o futuro, lá para depois de abril. Então, nós temos lá, já em abril, nós já temos o Ano Novo Astrológico. Então, isso quer dizer, esse trabalho feito, ele é um trabalho que você está resolvendo coisas hoje, mas ele está abrindo caminhos para você lá no 2025, o que torna esse trabalho mais importante ainda, porque a extensão, os reflexos desse trabalho estão dentro do Ano Novo Astrológico de 2025. Então, finalizando aqui esse estudo, dentro dessa lua nova, em síntese, ela tem uma extensão muito além dos 28 dias. É importante, então, a gente fazer essa depuração do nosso universo emocional, a gente vencer limites, né? Como eu falei, né? Enxergar esses pontos cegos e poder, a partir dali, desatar um nó e ser uma pessoa mais resolvida, mais autêntica, mais espontânea, mais verdadeira, que é o trabalho, né? Evolutivo é isso, a gente ser o que a gente é e gostar de ser quem a gente é, porque somos únicos. E então, eu espero que esse nosso encontro te seja útil.